Vamos lá, né? Estamos de volta, depois de um bom recesso, né? Todo mundo tem direito a férias, né? Todo trabalhador, né? Pois é. Temos direito a férias. Tivemos aí o quê? Quase um mês, hoje é dia 26, né? Me falaram que hoje é dia 26, que tá acabando janeiro já. Será que é verdade? Me contaram isso aí hoje, de manhã, né? Então, dezembro vai, janeiro vem, né? Logo já é fevereiro. Nós ficamos aí quase de um mês, né? Fora do ar, aqui pelo Cast do Bom, aqui pelo Requinta, né? Mas estamos retornando, né? Tivemos aí um bom descanso. Estamos voltando hoje. Iniciando a temporada, né? Igual na Netflix, né? Enfim, né? Disney Plus, né? Tem as temporadas lá das séries. Começando a temporada 2023 já, né? Estamos entrando no nosso quarto ano aqui da parceria minha com o Luiz Hugo, né? E agora aqui de Casa Nova, né? Com o Requinta, aqui no dia do Bom da Notícia, do Cast do Bom. Estamos aqui totalmente na casa deles hoje, na casa nossa, né, na verdade, desculpa. Porque estamos via Facebook, né? Do Bom da Notícia e pelo canal do YouTube também, né? Aqui é do Bom da Notícia. Então, quem de vocês que estão nos acompanhando, se engajem, compartilhem, comentem, participem. Vou até abrir aqui daqui a pouquinho para poder ver se tem participações, né? Somos comunicadores, nós trabalhamos sempre com vocês, para vocês e por vocês, né? Então, estejam conosco. Então, começo cumprimentando o meu parceiro aqui, Luiz Hugo Queiroz. Bom, Vinícius, obrigado mais uma vez por estar aqui contigo, né? Já são 2 anos e meio. Nós estamos juntos, né? Começamos na época da pandemia, em que as lives se tornaram assim, um alento, né, para aquele momento de solidão, né? Em que as pessoas se voltaram para essa ferramenta de comunicação, né, para a internet. Então, assim, para a gente é uma grande satisfação poder estar aqui reunido, né, presencialmente, tratando de um assunto muito importante, né, Vinícius? A gente felizmente ou infelizmente, né? Felizmente, porque esse tema é um tema que é importante, né? A gente está sempre debatendo, infelizmente, porque as estatísticas, né, nos forçam a recorrer, a esse tema, a esse diálogo sempre, né, Vinícius? Então, primeiramente, eu queria te agradecer aí por mais um ano de caminhada junto ao teu lado, Vinícius. É um prazer sempre poder desfrutar da tua companhia, desfrutar desses diálogos sempre consistentes, né? E agradecer a nossa convidada, Tenente Coronel Emirella, né, que está aqui presente hoje, que coordena a Patrulha Maria da Penha em todo o estado. Então, te desejar as boas-vindas e é um prazer tê-la aqui conosco. Eu agradeço, o prazer, a grande satisfação é minha, né, obviamente, de atender esse convite de vocês, do Bom da Notícia, do Requinta, né? Isso. Requinta. E dar a oportunidade, essa abertura para a gente poder continuar esse diálogo, né? Como você bem disse, infelizmente é necessário, enquanto houver uma mulher vítima de violência, nós vamos provocar essas oportunidades de diálogo sobre essa temática para até que essa realidade possa ser mudada definitivamente, né? É isso aí, eu agradeço. Perfeito. Vinícius, posso começar perguntando? Sim, então, eu queria que a Mirella contasse um pouquinho para a gente como é esse trabalho da Patrulha Maria da Penha, em quantos municípios vocês estão, e explicasse um pouquinho para as pessoas que nos assistem, né, como é que funciona esse trabalho. Você explicava aqui fora do ar para a gente que ele é um trabalho pós-ocorrência, né? Isso. Como que funciona esse trabalho? Como é que é essa abordagem? Então, a Patrulha Maria da Penha é mais um serviço da Polícia Militar, é um programa de policiamento destinado às mulheres vítimas de violência doméstica, né? Mas para a fiscalização das medidas protetivas de urgência. Então, por conta disso, nossa atuação é após o fato. É para aquelas mulheres que pedem o socorro ao Estado. Então, por isso que um dos motivos, inclusive, que a gente insiste tanto na denúncia. Porque é a partir da denúncia que nós tomamos conhecimento da existência dessa mulher necessitando dessa rede de proteção. E aí, então, a gente começa a desenvolver esse trabalho. Então, a mulher teve aquela situação de violência, o episódio, né? Ela fez o boletim de ocorrência, fez o pedido da medida protetiva de urgência junto ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário despacha essa determinação de medida protetiva de medida protetiva de urgência para a Polícia Militar, para a Patrulha Maria da Penha especificamente,
E, de posse dessa ordem judicial, a patrulha faz contato com a vítima e inicia o acompanhamento se ela desejar, tá? É bom enaltecer, deixar registrado isso, né? Que é um serviço em que a vítima precisa aceitar receber. Não é imposto, não é obrigatório, né? Mas assim, ela aceitando, a gente inicia uma série de visitas, né? E por meio dessas visitas é que é realizada a fiscalização das medidas protetivas, que são aquelas determinações judiciais em que para o agressor não se aproximar, não fazer contato. E através desse trabalho a gente consegue melhorar a sensação de segurança dessas mulheres, né? Porque já, infelizmente, não são poucos casos em que a gente acompanha, né? Em que a mulher acaba se isolando, né? Com medo de se deparar com o agressor, com medo dele vir a cumprir as ameaças, né? Então, muitas vezes ela se isola, deixa de trabalhar, de estudar. E aí, com esse trabalho, ela consegue voltar a viver, né? E também a gente evitar que novos episódios de violência, obviamente, né? E principalmente evitar o feminicídio, que é o nosso objetivo principal. Mirela, hoje a patrulha atua em quantos municípios do estado? Atualmente, nós estamos em 29 municípios, atendendo em torno de mais de 60 municípios, né, que essas 29 patrulhas atendem municípios mais próximos, né, em torno deles. Mas o nosso objetivo é atender os 141 municípios, né, estando presente em 33 polos, né, 33 cidades sede com Patrulha Maria da Penha, disponibilizando esse serviço para poder alcançar os 141 municípios. Aí as guarnições iriam deslocar para cidades que não são sede, né, mas que têm alcance do serviço. E há quanto tempo já existe a patrulha? Vai fazer 3 anos agora em julho, no meio do ano, né? Nós implantamos em 2020, estava tudo programado para fazer a solenidade. Que, aliás, foi numa época muito... De pandemia. Né, de pandemia em que a violência doméstica aumentou, foi lá em cima, né? Aumentou. Seguiu a tendência do que aconteceu na Europa, né? O aumento da violência doméstica. E estava tudo previsto para a gente fazer a implantação em março, alusiva ao Dia Internacional da Mulher, né? Tudo. Estava tudo pronto, organizado, só esperando a data chegar para executar. E aí eu me lembro que uma semana antes, aí veio o lockdown, né? A portaria do governo, determinando a suspensão de todo e qualquer tipo de atividade que provocasse aglomeração de pessoas, né? Então, nisso, a gente teve que suspender a solenidade de implantação, suspender a capacitação dos policiais que iriam atuar nesse programa, né? Mas aí, diante do contexto, né, que nós que trabalhamos e estudamos essa temática, não é de hoje, a gente já tinha essa consciência e acompanhando, né, o que estava acontecendo também na Europa, onde a pandemia começou, a gente sabia que ia ter um reflexo negativo, né, a pandemia do Covid com relação à violência doméstica. A gente sabia que o homem e a mulher que já vivem em situação de violência doméstica, eles ficando isolados, né, isso ia acabar aumentando episódios de violência e, por consequência, a violência aumentar. E isso foi o que a gente observou, né, não no aumento dos casos, né, de registro, porque foi justamente o movimento ao contrário que nos despertou a atenção. A redução de registro de boletim de ocorrência relativa aos crimes de violência doméstica. Então, assim, caiu. Por que caiu? Porque as pessoas estavam isoladas, não sabiam se as instituições estavam trabalhando ou não. Então, assim, muita insegurança com relação às informações, não só dos serviços, mas com relação também à própria doença, né? A gente não sabia o alcance, informações seguras, né? Então, isso tudo provocou uma redução nos registros de boletim de ocorrência, das ocorrências de violência doméstica. E isso não despertou atenção, porque nós sabemos que as mulheres estão sofrendo dentro de casa, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí foi que a gente despertou essa necessidade urgente de ativar a Patrulha Maria da Penha de qualquer forma. E aí a gente readequou a capacitação dos policiais, porque foi um dos serviços que não pararam, né, junto com a saúde, segurança pública não parou. Então, a gente elaborou uma nova forma de capacitação, a gente entrou na onda do virtual, né? Sim. Pegamos alguns instrutores, os civis, juízes, delegadas, promotores de justiça, defensores públicos,
fizeram as instruções, as aulas, tudo de forma virtual. Os policiais ficaram reunidos numa sala, né, recebendo esse conteúdo, e os policiais militares, eu, a Tenente Denise, que é a comandante da Patrulha Maria da Penha daqui de Cuiabá, o Tenente Sileman, da Patrulha de Barra do Garça, fizemos as instruções, as aulas de forma presencial para esses policiais, né? Dentro desse contexto, que a segurança não parou, nós fizemos presencial com eles. Tudo cumprindo os regulamentos de higiene, né? Para evitar a proliferação do vírus. Sim. E aí a gente conseguiu capacitar a primeira turma, né? Fizemos em 4 polos, em 4 cidades, Cuiabá, Sinop, Barra do Garça, teve mais Juína. Então fizemos 4 polos, que nosso objetivo era reunir todo mundo aqui em Cuiabá e fazer uma turma só. Sim. Né? Mas não podia aglomerar. Não podia. Então eu dividi em 4 e nós fomos ao encontro deles. Capacitamos, foram em torno de mais de 100 policiais militares capacitados nessa primeira turma. E aí já ativamos a patrulha já em várias cidades, já em 2020, já iniciando os trabalhos. E aí fazendo as visitas presencial para aqueles casos mais graves, né? Sim. E monitorando, né? Mantendo contato também pelo WhatsApp, por ligações telefônicas. Monitorando esses casos, né? Saber se está tudo certo, se está tudo bem. Quantos oficiais? Você falou que vocês começaram com 100, né, policiais. Hoje, como é que está a patrulha? Em termos de números, assim, de efetivo? Mais de 100 policiais capacitados, né? Sim. Mas nem todos foram inseridos no programa. Entendi. Né? Hoje, atualmente, nós temos em torno de 90 policiais militares exclusivamente, na verdade não exclusivamente, mas destinados ao serviço da Patrulha Maria da Penha, né, que desempenham essa função, que desempenham esse programa. 90 policiais, sendo 33 mulheres policiais. Perfeito. Vinícius, fique à vontade. Vamos lá, né? Tá certo. Enquanto isso, você está interagindo aqui com as redes sociais, com o nosso pessoal, né? Estamos aqui sempre comunicando, né? No canal do YouTube, reiterando aqui do Bom da Notícia, né? Então, Emirella, o que eu quero te perguntar? Eu queria até conferir isso aqui, mas o Brasil é o 5º maior, né, do país no ranking mundial de feminicídios. Isso. E Mato Grosso, entre os estados, eu queria confirmar, mas está entre os maiores também, né? Está entre 4º e 5º. Né? 4º em violência doméstica, 5º em violência doméstica e 4º em violência sexual. Né? Então, o que eu quero saber de você? O que você atribui isso? E, assim, como prevenir, né? Porque tivemos esse caso notório que ocorreu na semana passada, né? Que ganhou mais destaque porque é pelo envolvimento de pessoas da elite política, inclusive, né? De filho de um deputado federal aqui, né? Ainda é deputado federal. Até semana que vem ele ainda é deputado federal, Bezerra, né? Aí, fim do mandato dele, né? Vai ficar sem de uma também, tem a madrasta ex-deputada federal, que é a Tete Bezerra, né? Então, houve esse destaque, né? Só ajustar o microfone aqui. Por conta desse caso, numa região nobre da cidade também, né? Sim. Enfim. E já tinham acontecido várias abordagens, né, registros de boletim de ocorrência, né? Então, ao que você atribui, né, essa posição de Mato Grosso no ranking do Brasil e como prevenir, né? A questão toda é como evitar. Como é que uma pessoa dessa ainda estava solta, né? Foi capaz de matar, foram 2, né? 2 homicídios, né? Porque o feminicídio, na verdade, é um qualificador do homicídio, né? Dentre as qualificações lá, né? Que o homicídio tem no Código Penal, né? O feminicídio é um qualificador. Ao que você atribui, né? E como prevenir crimes como esse? Deixar bem claro que se a gente soubesse a resposta com tanta precisão, né? A gente já teria mudado esse contexto no nosso estado, né? Mas a gente analisando aí dentro desse tempo que a gente tem trabalhando, em especial nessa temática, a gente observa várias circunstâncias, né? Por que o Estado está nessa classificação? Obviamente, infelizmente, ocorre muitos casos de violência doméstica mesmo aqui no nosso Estado, mas outro fator que eu penso que colabora, né, que depois da Lei 11.340, todas as instituições são obrigadas a ter um registro, um controle de dados estatísticos mesmo dessas informações, o que não ocorria antes, entendeu? A lei tem, né, mais de 16 anos, mas mesmo assim o processo, infelizmente, né, de gestão pública nem sempre anda na mesma velocidade, na velocidade necessária para poder resolver os problemas. Inclusive nós temos, eu vejo assim que o nosso estado, ele está muito bem colocado na gestão de alguns dados, mas ainda precisa melhorar em outros,
entendeu? Então, nesse sentido, a gente observa que o nosso Estado ele tem um controle muito bom dos dados, dos números de violência doméstica, de registro, né? Entendi. A gente, por exemplo, a Polícia Civil, ele tem um padrão de atendimento de ocorrência, de inquérito, né? Policial, para investigar os crimes de feminicídio, de caracterizar dessa forma depois que concluir a investigação. Ou seja, aí não tem dúvida que realmente ocorreu um feminicídio. Isso não quer dizer que a gente vai descartar daqueles casos que já está público e notório que se trata de um feminicídio, como foi o caso da Thaís, né? Mas tem algumas situações que a gente precisa dessa investigação para poder descartar qualquer outra possibilidade. Então, isso dá segurança nas informações com relação à quantidade de feminicídio que ocorre no nosso estado, né? Agora, como a gente mudar esse contexto? Essa que é a pergunta mais, mais né? crítica, né? Mais crítica. Assim, como a gente trata, como nós estamos tratando de cultura, e aí eu falo da cultura patriarcal, que está inserido o machismo, né? É algo extremamente enraizado na nossa sociedade. Não vem de agora, não vem da nossa geração, não vem da geração passada, vem desde quando o Brasil foi invadido. Verdade. Né? Toda essa colonização, né? Foi trazido, né, pelos portugueses para cá, a forma como se organizar enquanto sociedade, enquanto homem e mulher, o desempenho, o papel, né, desses dois personagens na sociedade, né? Foi definido qual que é o papel da mulher, qual que é o papel do homem, e isso aí foi solidificado de geração em geração, ensinado de pai para filho, de geração em geração, extremamente fortalecido, extremamente enraizado. Então, assim, é um trabalho a longo prazo e eu só vejo uma alternativa: educação. Porque da mesma forma que nós somos ensinados, né, que cada um teria um papel diferente, né, pré-definido, da mesma forma a gente pode também ensinar que isso, e aí dentro dessa cultura também é ensinado o desamor, infelizmente, né, o menosprezo, o menos valor da mulher por ser simplesmente mulher. Então, da mesma forma, a gente pode ensinar, né, a valorização, que todos nós somos capazes, que o sexo não define, né, o gênero não define a nossa competência. Então, eu penso que o único caminho seria educação. Educação para os novos que estão vindo, para que no futuro a gente possa ter uma realidade diferente, e reeducação para os que já foram educados na cultura patriarcal. Não é um processo fácil, não é um processo rápido, mas é possível. Nós já vemos várias experiências, por exemplo, de grupos destinados a homens, autores de violência doméstica, e que depois que eles passam por esse programa, assim, como um psicólogo, um doutor, justamente nessa temática, né, que inclusive trabalha com a gente, fala que esse trabalho ele não vai mudar o homem, mas vai fazer uma arranhadura, uma rachadura que vai oportunizar ele a repensar sobre o papel dele como homem na sociedade, entendeu? Mas e na parte repressiva mesmo, Mirella? Quer dizer, no caso da Maria da Penha, até, o homem já responde preso. Muita gente, inclusive, é crítica a isso, né? Tem juízes aí que já se recusaram a julgar pela Maria da Penha, né? Porque achavam que ela era inconstitucional, né? Tem toda uma polêmica, né? Não previne? Como é que é? Ele é solto? Tem reincidência? Como é que é a prática disso? Essa parte da legislação, de fato, precisa também sofrer alterações, né? Como eu falei, são várias circunstâncias que a gente tem que considerar. Essa aí é uma delas. De fato, a punição, a pena para os crimes em torno da violência doméstica, elas são brandas ainda. O que, no final do processo, acaba passando aquela sensação de impunidade, que ele não foi, de fato, punido pelo crime que cometeu. Então, assim, uma lesão corporal, uma ameaça, né, no final do processo acaba, dependendo do caso, nem fica preso, nem vai preso. Né? No caso, vai, no máximo, ter o nome lá registrado como autor de um crime, mas não que fique preso. E isso aí passa a sensação de impunidade, não só para a mulher, né, para a vítima, mas para o homem também. E aí ele acaba reincidindo, né, achando que pode fazer, que nada vai acontecer. Então, uma das coisas que precisa é as nossas penas serem agravadas com relação à violência doméstica, né?
O feminicídio, basicamente, é o crime que tem uma pena maior, mais grave, né? E que, sendo pego, já fica realmente preso, né? Mas o que nós queremos é evitar que chegue a esse ponto, né? Então, as denúncias serem levadas mais a sério, serem investigadas com mais propriedade, né? Apesar que nós temos aqui excelentes exemplos aqui no nosso estado também, né? Na Delegacia de Defesa da Mulher, que faz um trabalho incrível. Mas a gente observa, até mesmo pelo caso, né? Que a gente acompanhou da Thaís, que ele tinha todo um sistema de monitoramento da vítima, né? Então, talvez se tivesse feito uma busca na casa dele, na primeira denúncia que ela fez, será que não encontraria provas robustas? No dia mesmo ele mandou pelo WhatsApp dela, parece que ele tivesse armas, ficado né? preso Imagens antes de disso, armas, sabe? né? Então, isso aí é uma crítica que a gente faz e eu falo assim, para mim, olhando para minha instituição também, entendeu? Como responsável, né, pela temática dentro da instituição, esse ano, inclusive, que já era para ter ocorrido, mas, né, dentro das limitações nossas, mas desse ano, se Deus quiser, não vai passar, nós vamos capacitar a tropa ordinária que realiza o primeiro atendimento, que vai lá no local do fato, da ocorrência, quando o crime está acontecendo. Porque aquele momento, ele é decisivo para muitas mulheres. Além, assim, da entrada dela nessa rede de proteção e ela, né, se livrar desse ciclo vicioso da violência doméstica, é a oportunidade também da polícia conseguir provas robustas com relação ao crime. E aí, né, conseguir fazer medidas para que impeça de fato que esse homem reaproxime dessa mulher e cometa, né, cumpra as ameaças ou cometa outros crimes mais graves. Entendi. Hugo? Bom, Mirela, eu queria voltar a um ponto que você tocou agora há pouco, que é em relação à subnotificação. Durante a pandemia, a Patrulha Maria da Penha foi criada justamente nesse momento de reclusão, né? Todo mundo isolado, e o que a gente percebeu foi uma subnotificação, né? Que muitos desses crimes estavam sendo, vamos dizer assim, abafados, né? E o que a gente percebeu, pelo menos nos números, assim, foi um movimento de ampliação das denúncias, dos registros de casos de feminicídio, né? Que é assim, a última instância da violência, né? A gente gostaria que a violência cessasse antes, né? Sim. Mas é quando ela cessa da pior maneira, né? Que é culminando na morte da pessoa, né? Da mulher. Nós tivemos um aumento do número de casos de feminicídio de 2021 para 2022 de 11%, né? Em 2021 foram 43 casos, 2022 48 casos, né? Pelo que eu levantei aqui, dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso. Isso se deve a justamente esse movimento, né, das pessoas agora pós-pandemia, 2021? Eu atribuo a isso também, né? Nós temos um movimento muito intenso de, como eu disse, né, no início, para que as vítimas denunciem. Além isso aí envolvendo inclusive organizações não governamentais, né, organizações da sociedade civil organizada, e isso tudo aí ajuda a mulher a sentir a confiança e a segurança para que ela faça a denúncia. E fazendo a denúncia, obviamente, vai aumentar os casos, né, de registro. Outra coisa também que eu percebo, as instituições que são responsáveis pelo atendimento dessa mulher em situação de violência doméstica, né, são instituições, são serviços públicos, mas existem pessoas atrás desses serviços que executam esse trabalho, né? E são pessoas assim que já estão há um bom tempo na temática. Então acaba criando uma personificação, assim, não que seja certo ou errado, mas enfim. E aí, muitas vezes, a gente acaba confiando no serviço por conta da pessoa que está à frente, né? Porque ela transmite essa confiança, essa segurança que o serviço vai ser realizado. Eu falo isso até em experiência própria pela Patrulha Maria da Penha, a gente observa, né? Porque por ser um crime em que envolve relações íntimas, são pessoas conhecidas, tem toda uma situação que envolve também a exposição, a vergonha, né? E quando as pessoas
entram em contato com a gente. Eles querem conversar com aquela pessoa que ela sentiu a segurança na fala, entendeu? Então, o próprio programa aqui, as mulheres que porventura possam me ouvir, de repente uma ou outra pode se identificar e sentir segura com a minha fala. Então, assim, algo muito responsável por nossa parte também, entendeu? E aí isso acaba incentivando ela a denunciar, a buscar o serviço, a buscar a Patrulha Maria da Penha, mas não buscar a Patrulha Maria da Penha, buscar a Tenente Coronel Mirella. Muitas vezes eles buscam direto o profissional, entendeu? Não querem nem conversar com outra pessoa, querem conversar com aquele profissional que eles ouviram e que sentiram segurança e confiança. Então a gente percebe, eu particularmente, né, eu observo muito isso aí e eu percebo que isso acontece com bastante frequência, entendeu? A confiança nos serviços que estão sendo disponibilizados. Mas a gente tem consciência, né, que eu não represento toda a instituição. Aí, novamente, na questão da capacitação dos policiais. Então, não adianta nada eu fazer um atendimento bem feito, correto. Não adianta nada os policiais da Patrulha Maria da Penha, de todo o estado, né, esses 90 policiais, eu ter a tranquilidade que eles realizam o trabalho adequado, conforme a lei manda, se a tropa ordinária que realiza o primeiro atendimento não estiver alinhada, entendeu? A gente tem essa consciência. E por isso a gente vai buscar esse trabalho também com a tropa ordinária. Eu acredito que é um conjunto de fatores que leva esse aumento também nas denúncias. E Mirella, é muito difícil, acho que tanto você, quanto eu, quanto Vinícius aqui, sabemos de algum caso de violência doméstica ou de violência contra a mulher próximo de cada um aqui. É difícil quem não tem um amigo, um familiar, um parente, enfim, alguma pessoa próxima da gente que não tenha vivenciado essa situação. Para nós que estamos próximos desses casos, assim, o que você orienta, como que a gente pode ajudar essas pessoas a saírem dessa situação, dessa condição? Uma característica da violência doméstica é a reincidência, né? Ela se repete, ela é um ciclo, por isso que fala ciclo da violência doméstica. E isso muitas vezes acaba algumas pessoas em torno dessa mulher que passa pela violência doméstica acaba desacreditando, né? Colocando inclusive a responsabilidade nela por continuar passando pela violência doméstica, né? Que não tem coragem, né? Que é falta de coragem. Eu ouço muito falar esse termo coragem, né? E assim, a gente estudando essa temática, a gente vê vários fatores. A gente tem essa consciência de que são vários fatores que impedem essa mulher de sair, né? E aí entra a importância da rede de apoio. A rede de apoio são justamente as pessoas próximas a ela. A família, os amigos, os colegas de trabalho, entendeu? E primeira coisa, não julgar. Se colocar à disposição para ajudar no que for possível, no momento que for possível, né? Aquela mulher que ainda não decidiu sair da violência, né, que seja por denúncia, que seja saindo simplesmente da relação, né, que a gente não necessariamente tenha uma única saída, né? Ela pode simplesmente terminar com o relacionamento, se entender que aquilo ali não faz bem, não vai, né, mudar. Mas aí, essa rede de proteção dela, ela precisa estar disposta a ajudar, sem julgamento, e aí e criar estratégias, inclusive, para que ela permaneça viva, né? E também, sem lesão, lógico, né? Com integridade física garantida, para que ela, até o momento que chegar, ela decidir pelo fim da violência doméstica, né? Pela quebra do ciclo. Num segundo momento, tem vários serviços que estão à disposição da mulher em situação de violência doméstica, que não necessariamente seja segurança pública. A gente entende, né, que algumas mulheres precisam ser fortalecidas preparadas, inclusive, para esse momento da denúncia, porque, inclusive, a denúncia ela tem que ser acompanhada de um sistema de proteção para mantê-la viva e segura. Porque logo depois que ela faz a denúncia, ela tem um lapso temporal em que a coloca num risco maior de vida, né? Via de regra, em torno de 6 meses. Não foi o caso que aconteceu com a Thaís, né?
tinha 2 anos já separados. 6 meses do que? Isso que eu te perguntar. Da separação? Da separação. É um prazo de risco, assim, um que vocês prazo de consideram? risco, exatamente. Então, assim, não basta simplesmente, vou denunciar, vou lá e pronto, acabou, e vou seguir minha vida normal. Tá. Outra coisa, né? A mulher precisa ter consciência que precisa mudar algumas coisas na rotina da vida dela, para, né, não colocar em maior risco. Então, assim, fez a denúncia, dependendo da circunstância do risco, né? E aí a violência doméstica é tão complicada, porque por mais que a gente tente definir, criar alguns critérios de risco, a gente percebe que tem casos em que nunca discutiu, nunca bateu, aí na primeira briga que teve, matou a mulher. Teve um caso desse lá em Tangará da Serra. Então, assim, é complicado, né? Não dá pra gente criar um padrão. Por isso que a gente fala que não tem marca. Mas é mais raro, né, Miriam? No caso, é mais raro. Assim, né? A em gente geral, tem uma deterioração, sim, né? Gradual. No né? geral, a gente tem esse parâmetro, né, de 6 meses depois da denúncia. Então, para ela fazer a denúncia, ela tem que estar preparada. O pós-denúncia. O que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Como que eu vou me proteger? Como que eu vou proteger os meus filhos, se tiver filhos, entendeu? Então, assim, por isso que muitas mulheres demoram a tomar a decisão de denúncia, porque precisam primeiro se informar, ter essa série de informação e de preparo para que faça o ato da denúncia, entendeu? Ou mesmo que seja a separação, porque também a separação, né, nesse momento de decisão de separação, também é um risco para a mulher, se está em violência doméstica. E Mirela, nós tivemos o caso, a gente está falando muito aqui do caso do Carlos Bezerra, né? Do Carlinhos, o Carlos Alberto Gomes Bezerra, né? O filho do deputado federal Carlos Bezerra, que ganhou, inclusive, destaque na mídia nacional, né? Mas nós tivemos um caso também essa semana, passada, agora salvo engano, né? De um rapaz, um jovem, que atirou contra a cabeça de uma designer de sobrancelhas e depois se matou, né? Lá em Mirassol, né? Essa menina, ela até ficou internada e tudo mais. Antes ou um dia depois do fato Acho que foi no mesmo dia. No mesmo dia, né? Só que foi lá em Mirassol. Eu gravei porque eu conheço Mirassol, uma cidade pequenininha, né? 12, 15 mil habitantes, né? Eu estive trabalhando lá. Uma pena, né? Também. E ela veio a óbito, né? Ele morreu na hora, ela estava internada. Ela faleceu também? Ela faleceu. Faleceu. Olha só, uma pena. Então, e assim, 2 casos relacionados à arma de fogo, né? E o porte de armas, né? Os CACs, né? Assim, cresceram de forma absurda, né? 7 vezes nos últimos 4 anos, né? Em relação ao período anterior. Você acha que essa questão do fácil acesso à arma de fogo tem contribuído para esses casos de feminicídio ou não? Isso não tem nada a ver? E a segunda pergunta essas pessoas que são denunciadas pelas vítimas, como que a polícia e a justiça pode atuar no sentido de desarmar essa pessoa, né, de fazer com que essa pessoa, num momento de fúria, né, como aconteceu nesses 2 casos, pegue uma arma e use não para sua proteção, mas para tirar a vida de alguém? Vamos começar da última pergunta, de trás para frente. A legislação, ela já traz essa determinação, né? E aí entra novamente a atuação da guarnição que realiza o primeiro atendimento, que identificou ali, na verdade não precisa nem identificar, né? Se a mulher informar que tem arma, a guarnição já tem que fazer o recolhimento dessa arma, né? Se Independentemente se ela foi utilizada ou não. Independente se ela foi utilizada ou não. Ele perde o porte, ainda que tenha porte legal, né? Ele perde, a perda do porte vai ser determinado pelo juiz depois, né? Mas aquele atendimento ali imediato, ele tem que fazer o recolhimento, entendeu? Tem a informação, na verdade, assim, a gente chama de protocolo, né? Uma regra de passo a passo que o policial tem que cumprir. Então, ele tem que questionar se existe arma na residência, né? Com a resposta afirmativa ou mesmo, tem que fazer já o recolhimento. Se no tirocínio policial perceber que a resposta não foi segura com relação se tem ou não, ele tem que fazer a busca. Esse é o correto. Entendi. Entendeu? Então, a gente está falando aqui o correto, né? E aí, já fazer o recolhimento, e aí fica para o juiz decidir a questão da suspensão do porte ou não. Isso aí é a decisão do juiz, né?
E a gente, então já está previsto na lei isso aí, né? A mulher quando denuncia, se não for com atendimento de urgência e emergência pela 190, eu fui na delegacia, fiz a denúncia, na denúncia eu constei lá que ele tem arma, tá? A Polícia Civil, no momento de investigação, tem que fazer a diligência na residência, diligência até onde nos lugares onde que o possível agressor esteja, ou frequente, enfim, que possa, né, ter essa arma guardada, fazer diligências e busca para poder recolher essa arma. Entendeu? E aí, novamente, o juiz vai definir ou não, decidir ou não pela suspensão do porte. Isso aí já está definido em lei, né? Ou seja, apenas temos que cumprir. Sim. Né? Isso aí é procedimento, o policial tem que ter essa consciência do seu papel. Aí, agora, com relação às CACs, né? A arma de fogo, por mais que tenha esse fundamento de defesa, né? Mas a gente sabe, num relacionamento que já está em situação de violência doméstica, ela se torna um potencial arma para, né, o cometimento do feminicídio, de um feminicídio, né? E por mais que esses CACs passem por uma série de exames, uma série de avaliação, para saber se podem ou não portar, ainda fica essa situação, né, que pode, enfim, infelizmente acontecer. Se for um relacionamento, novamente, né, se o casal estiver num relacionamento de violência doméstica, a arma pode ser, né, passar a ser um instrumento, né, para causar um mal maior a essa mulher. O que nós temos de registro, de acompanhamento dos feminicídios, das ferramentas que são usadas, né, as principais para cometimento dos crimes de violência doméstica, de lesão corporal ao feminicídio, né, a arma de fogo não é a principal ferramenta utilizada, né? A principal é sempre um instrumento contundente ou a faca. Instrumento o quê? Desculpa. Contundente. Um soco, né, um instrumento, um martelo, algum objeto que possa usar como instrumento, né? E a faca, que é um instrumento que toda casa tem, né? Todo lugar tem, e a faca ela é bastante utilizada, e a força física propriamente, né, do homem. Então a arma ainda não é o principal, mas ela está presente em vários feminicídios. Mas há casos de morte só com força física, sem instrumento nenhum, só com espancamento mesmo? Tem. Deixa eu ver que ponto que chega, né? Tem. Da violência. É mais comum do que com arma de fogo. Sim. Pelo que ela está relatando, sim. Depois eu passo para vocês os números, né? Nós temos. Mas imagina, se espancar uma pessoa até morrer, né? Imagina, além de tudo, tem um crime de tortura também ali, sim, né? Que antecede o homicídio, né? Tem isso, né? A gente somando todos, né? Somando esses instrumentos e a força física, ele fica à frente das armas de fogo. Entendi. E assim, uma crítica que muita gente faz é que a Maria da Penha fomentou o conflito, né? Reinava a paz nos lares brasileiros, né? Depende do ponto de vista, tem uma né? moçada aí, por isso que eu quero trazer essa polêmica, né? E a Maria da Penha tem muitas mulheres que mentem, que querem ferrar o marido, né? Como é que você vê isso lá na prática policial, todos os dias lá? Tá, na prática, do tempo que eu tenho de polícia, eu peguei um caso só que a mulher não estava falando a verdade. Um caso só. Você tem 20 e poucos anos, né, de polícia? 24 né? anos 24. de polícia, entendeu? Então, assim, é muito difícil uma mulher que leva uma situação de violência doméstica ao conhecimento público que esteja mentindo, entendeu? A gente não tem... como eu falei, nos meus 24 anos eu só peguei um caso. E isso nem foi de denúncia na Polícia Civil, né? Foi interno. Então, muito... Isso aí é questão de oposição mesmo, né? Eu penso que é com relação à legislação, né? E com relação a essa questão de reinar a paz em casa, como eu falei, depende do ponto de vista, porque na verdade o que a gente entende é que as mulheres estavam silenciadas, né? Silenciadas. Com a chegada da Lei Maria da Penha, a gente observa, inclusive, um movimento de boom, né? De notícias, de denúncias de violência doméstica, porque elas acreditaram, de fato, na proteção que a lei estava trazendo, né? Mas aí a gente, novamente, né, não basta ter a lei, a gente precisa aplicá-la, né? Os profissionais responsáveis pela aplicação dela precisam usá-la da forma correta, né? Precisa implementar as políticas públicas, não é só
a punição, né? A Lei Maria da Penha, ela traz, a gente costuma falar que é 3P, proteção, prevenção, proteção e punição. Então, não basta a gente trabalhar só a punição. Aí tem que entrar as políticas públicas para trabalhar a prevenção e a proteção. Entendeu? É um conjunto. Por isso que fala que a lei, a ONU, né, considera uma das 3 melhores, porque a construção dela pensou em tudo. Sim. Pensou nas várias frentes que a gente precisa trabalhar para poder dar fim à violência doméstica. Mas a questão não é a redação, a questão é a aplicação. Então, sobre isso que eu queria te perguntar. E na parte da execução penal, né? Porque quem é acusado pela Maria da Penha, né? Que abrange violência física e verbal, né? Só a violência verbal já é tipificada, né? Na Maria da Penha, né? Física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. E aí dentro dessas 5 formas tem vários crimes. E aí ele já cumpre preso, né? Como que é? Eles conseguem abrir os corpos depois? Tem gente presa nesse instante pela Maria da Penha? Tem pessoas condenadas? Como é que tá isso? Não necessariamente. Isso é bom trazer um juiz para conversar sobre isso. Sim, eu sei que isso é mais o Ministério Público, né? Do Judiciário. Ministério Público e juiz, defensor. Assim, mas não é exatamente assim, né? Dependendo do crime, do caso propriamente dito, né? Fica preso. Dependendo da circunstância, não fica preso. Então, não tem a audiência de custódia, né? Sim. Então, dependendo do caso, não fica preso. Não tem. Isso aí vai variar de caso a caso e conforme a avaliação do juiz. Entendi. Mirela, eu queria que você aproveitasse para falar um pouquinho, né, para as pessoas que nos assistem, né, os nossos seguidores, os nossos internautas, como identificar, assim, quais são os primeiros sinais. A gente fala muito hoje sobre relacionamentos abusivos, né, e como identificar esses relacionamentos e como lidar com essas situações. O que você orienta essas mulheres que vivem em situações como essa? Porque, assim, hoje em dia, o que a gente percebe muito é que esses casos, e aí entra, como você falou, assim, a ação do Estado, no sentido de criar políticas públicas e de trabalhar ações no sentido de emancipar essa mulher, de dar independência para ela, de inserir essa mulher no mercado de trabalho, porque a gente sabe que muitas delas acabam se sujeitando à violência doméstica, porque tem ali na figura masculina, né, o ponto de apoio financeiro, sustento, enfim. Emocional também. Emocional e etc. Essas mulheres que vivem nessa condição, né, que orientação que você pode passar para elas? Bastante. Por isso que a violência doméstica ela é bastante delicada e complicada, né? Tem muitos policiais que não gostam de atender, inclusive a ocorrência de violência doméstica, justamente por essa circunstância toda, né? É mais fácil atender uma ocorrência de roubo, que está ali bem claro definido quem é o autoria, materialidade, quem é o culpado, quem é o inocente, quem é a vítima, quem, né? Ali no contexto de violência doméstica não é um estranho, é uma pessoa que tem uma relação afetiva, que tem uma dependência financeira, é o pai dos filhos. Então tudo isso pesa muito na hora da mulher, né, tomar a decisão, dar continuidade na ocorrência e essa situação delicada, né, muitas vezes o policial que não consegue, que não entende todo esse processo de violência doméstica tem uma resistência para atender. A questão da dependência financeira é um dos fatores, né? A gente não pode dizer que é o principal, porque, novamente, é um conjunto deles. Às vezes, na maioria das vezes, é muito difícil falar que vem um fator isolado, né? Eu não separo porque simplesmente sou dependente financeiramente dele. A mulher que é dependente financeira, assim, no meu ponto de vista, como mulher, né? E eu tenho comigo bem claro que se eu precisar, que a gente sabe, né? Nunca sabe o que vai acontecer na vida, né? Teve a pandemia aí que, enfim. Mas que se precisar eu ter que trabalhar na casa como empregada doméstica mesmo que seja, para poder manter o sustento dos meus filhos, eu faço isso sem o mínimo de constrangimento. Então, assim, eu acho que o que eu vejo também, né? Na verdade, de todos esses atendimentos que eu já tive a oportunidade de fazer de violência doméstica, a baixa autoestima está presente em todos os casos. Em todos os casos. Aquela mulher em todos os casos. Em todos os casos. Aquela mulher que tem a autoestima elevada, ela consegue sair da relação no primeiro sinal de violência doméstica. No primeiro sinal de desrespeito.
entendeu? Então, assim, e aí vem, como eu falei, outros fatores, né? Então, a gente precisa, qualquer trabalho de política pública destinado a essa mulher tem que ter esse olhar para a autoestima dela. E aí a importância do centro de assistências psicossociais, enfim, e uma política de saúde mental também, né, Vinícius, para capacitar algo que a gente essas pessoas, né? Nos municípios, no estado, tá? Assim, a demanda é enorme e não temos profissionais suficientes para atender, né? Via de regra, todas as mulheres que são inseridas no programa Patrulha Maria da Penha, a gente identificar uma necessidade, nós encaminhamos para a saúde, né, para fazer esse atendimento. Ótimo. E medidas assim, Mirella, como o tal do botão do pânico, né, que é muito falado, a tornozeleira, aquela impossibilidade, as medidas protetivas, né? Aquela história de não poder aproximar num raio de 100 metros. Como que é? Isso tem algum efeito na prática? Inibe? Pelo que vocês acompanham lá? Tem sim. Eu tenho a grata satisfação, inclusive, de dizer que a Patrulha Maria da Penha, eu falo, inclusive, antes da implantação oficial dela, né? Que ela foi implantada em 2020, mas antes mesmo da implantação, no projeto piloto, em algumas iniciativas que ocorreram, né, antes da implantação também, por comandantes de unidades de algumas cidades. Desde então, nunca ocorreu um feminicídio entre as mulheres acolhidas pela Patrulha Maria da Penha. Pois é importante, hein? Nenhuma mulher acolhida por vocês foi assassinada, né? Foi assassinada. Então, hein? É uma informação que a gente sempre leva, e inclusive, aí entrando de novo aquele assunto que nós já abordamos, né? Traz a questão da confiança e da mulher buscar a Patrulha Maria da Penha, vai pedir ajuda. Entendeu? Porque como que é a patrulha? Fica como se fosse uma proteção, uma escolta? Como é que vocês trabalham então, para essas mulheres? Nós visitamos, né? Nós marcamos, tem uma frequência de visitas para essa mulher, e através dela verificar se as medidas estão sendo cumpridas. A gente visita também o agressor, mas uma vez só. O foco de proteção, né, é a mulher. E aí nessa visita ao agressor a gente informa ele que a mulher está sendo acompanhada pela Polícia Militar, né, pela Patrulha Maria da Penha. A gente aproveita a oportunidade para ratificar, né, reforçar as medidas protetivas que ele tem que cumprir, e a gente também alerta ele com relação às consequências caso ele descumpra alguma ordem judicial. Inclusive a prisão em flagrante, se for encontrado ele em flagrante pelo crime de descumprimento de medida protetiva. Então, aquele homem que recebeu uma medida protetiva de não se aproximar da mulher e ele se aproxima, ele está cometendo um crime, um novo crime. Entendi. A Patrulha Maria da Penha, ou a Polícia Civil, ou uma guarnição da Polícia Militar, pegar ele em flagrante nesse momento que ele estiver descumprindo, ele vai preso. Aí, nessa circunstância, ele não vai solto. Vai e leva um tempo na cadeia, fica um tempo na cadeia. Ele tem flagrante, né? Tem flagrante, Entendi. Entendeu? Então, assim, a gente observa dentro desses atendimentos que a patrulha tem feito, né, que existe dois tipos de homem, vamos dizer assim. Deixando bem claro que não tem marca, né, de homem que é agressor, que não é. Mas a gente observa, assim, que tem aqueles que recebem a medida protetiva de urgência, né, do juiz, que o oficial de justiça dá conhecimento a ele, sim, e é o suficiente para que ele se sinta assim, alertado, né, para não descumprir as medidas e segue à risca, entendeu? E tem aqueles homens que mesmo, né, com uma ordem judicial, ainda assim, eu costumo dizer, usando um termo com uma tenente-coronel do bombeiro de Maceió, ela usa muito, a piscina do machismo. Esse homem, ele está totalmente mergulhado na piscina do machismo. Né? Alguns estão na tornozeleira, na cintura, na canela. Sim. Esse está totalmente mergulhado. Porque para não entender que ali o relacionamento acabou, que ele tem que cumprir aquela medida protetiva, ele vai lá e descumpre. Para esses, a gente precisa da Patrulha Maria da Penha acompanhar. É assim, e todo mundo que faz um requerimento, que solicita, vocês atendem? É via judicial? Como que é o processo? O amparo legal para que a patrulha realize o serviço é a existência da medida protetiva de urgência deferida pelo juiz. Entendi. Faz parte das medidas. Faz parte, entendi, inclusive está previsto na lei, né? E aí é o que dá a garantia para
para a Polícia Militar entrar na casa da vítima, fazer a visita ao agressor. Se a gente não encontrar ele na casa dele, nós vamos atrás dele no serviço. Olha, isso já aconteceu? Já. Direito no trabalho dele? Já. Lógico que a gente vai tomar as providências, Claro. né? O atendimento sem exposição. Sim. Mas a gente não vai deixar de cumprir uma ordem do juiz, porque aí Sim. é a gente que vai estar cometendo crime. Pode né? prevaricar, né? É. Crime contra a administração Entendeu? pública, né? Então a gente observa assim que para esses homens precisa da Patrulha Maria da Penha. E aí, quando a Patrulha Maria da Penha entra, a gente percebe também que, tanto é que nossos índices também de efetividade é em torno de 98%. Ou seja, só 2% dos casos que a gente acompanha ocorre descumprimento. Que o homem descumpre, mesmo tendo a Polícia Militar acompanhando, ele sabendo, ele vai lá e descumpre. Né? Que aí entra aquele fator que eu falei, né? O homem, o autor da violência, né? A vontade dele. A Polícia Militar isoladamente não vai conseguir deter, né? Convencer esse homem para não descumprir as medidas. Então, a gente observa que isso tem, sim, surtido efeito. E, inclusive, foi a grande novidade que a lei trouxe, né? Foi a grande novidade, essas medidas protetivas. E por isso que a gente incentiva tanto as mulheres a denunciar. Porque a partir do momento que ela entra na rede de proteção, ela tem mais chances de se manter viva e segura do que estar fora. Claro. Tanto é que os casos de feminicídio que ocorreram, eu não tenho aqui o número agora de cabeça, mas a maioria dos casos das mulheres que morreram em feminicídio no nosso estado, a maioria delas não tinha medida protetiva de urgência ativa e também várias delas não tinham nem mesmo boletim de ocorrência registrado contra o agressor. Ou seja, morreram aquelas que ficaram em silêncio. Descobertas, né? Achamos a solução, então, amiga. Pois é, acabamos de achar a solução aqui. Ai, Deus, olha a responsabilidade. 98%, né? Nem reincide, só 2% reincide, né? De quem está amparado por vocês. Sim. E 0% de feminicídio. 0% de No feminicídio. grupo que vocês protegem ali, né? Exato. Então, mulheres, por favor, abram processos, né? Recorram à nossa Denunciem, Tenente Coronel Mirella, né? Ela vai Inclusive, ajudar no bastante, momento né? da delegacia, já está padronizado, né? O atendimento feito pela Polícia Civil. Quando vai falar sobre as medidas protetivas de urgência, pergunta se a mulher quer receber a Patrulha Maria da Penha. Ou seja, já vai para o juiz sabendo, já com a manifestação da vítima, se quer ou não receber a visita da patrulha. Isso é facultativo, então, né? É facultativo, direito da mulher, né? ela precisa aceitar. Infelizmente, tem casos de mulheres que não querem o acompanhamento da patrulha, né? É uma situação, inclusive, que a gente precisa estudar por quê, né? Porque, como gestor público, né, a gente precisa identificar os porquê para poder, então, desenvolver as políticas públicas adequadas para atender aquela situação. Então, o meu olhar tá sendo gerencial mesmo aqui, né? Se achamos uma solução que tem alta resolutividade, né? Mas como que é a estrutura de vocês, Emilia? Assim, de equipe? Ainda bem que tá uma mulher, porque você, né? As mulheres têm crescido bastante, inclusive, nas polícias, né? Tá aí a Coronel Fernanda Rubia, né? Que vai virar deputada federal, né? Que é de lá. Mas ainda aquém do que deveria. Então, isso que eu queria te perguntar, como é que tá a estrutura? Se todas as mulheres, todo mundo, né, que tá acompanhando aqui o Requinta, todas as mulheres vão aceitar a Patrulha Maria da Penha. Vocês têm estrutura? Como é que está a equipe lá? É isso, hoje? A nossa realidade hoje, nós temos algumas cidades que, infelizmente, tem uma demanda reprimida, porque, de fato, né, o efetivo nosso não é o suficiente para atender todas logo quando chegam. Né? Então, a gente precisa... e acaba ficando... o comandante da Patrulha Maria da Penha gerenciando, né, quais que vão ser atendidas primeiro, dentro de um critério de gravidade, né, da ocorrência. Mas é algo que nos deixa bastante inquietos e aflitos, preocupados, né, porque, como eu disse, a gente não tem como, por mais que a gente pega aquela ocorrência em que teve um alto grau de violência, de risco de morte para a mulher, e pega um que teve uma ameaça, não dá para a gente comparar. De repente, aquela que só teve uma ameaça que pode se cumprir o feminicídio. Então, o ideal seria que a gente pudesse fazer o atendimento na semana que chegasse a medida protetiva, né? Temos alguns casos, inclusive, que a enfermeira que foi vítima de feminicídio ano passado, a medida protetiva tinha sido despachada, mas não tinha chegado para a Patrulha Maria da Penha. Está sendo despachada por quem? Pelo juiz? Pelo juiz, já tinha sido. E o oficial de justiça definido. não entregou para vocês? Não. Não foi o oficial de justiça. Só pra entender. Foi para a rede,
E aí da rede eles distribuem para a Patrulha Maria da Penha, que foi lá em Várzea Grande, né? Lá tem a Guarda Municipal e tem a Polícia Militar. As duas fazem Patrulha Maria da Penha. Não, entendi. Então não tinha sido despachada ainda para a patrulha. E ia ser para a Polícia Militar, porque ela era irmã de um policial. E a gente coloca isso aí como um dos critérios, né? Sendo vítima policial ou autor dos fatos policial. Apareceu um verbo aqui, permitiu. Ela se permitiu, ela se colocou numa situação de risco, né? Houve um cárcere privado ali antes, não um sequestro, né? Um pequeno cárcere privado, né? Assim, não temos essa informação que tenha ocorrido, né? Eu lembro que ela estava, ela, o pai dela, e, salvo engano, mais 2 crianças na casa no momento do crime, né? E ele tinha chegado no meio da tarde e o crime ocorreu à noite. Então, se teve a oportunidade de pedir socorro. Não estamos responsabilizando a vítima. Claro, nunca. Ela não permitiu. Claro. Não justifica nunca. Mas, né? assim, aí entra, né, como já falamos aqui, vários fatores, mas, enfim, teve... E os vizinhos também, né? Assim, não tem culpa, ninguém... Claro. O único culpado nessa situação é o agressor. Sim, é o criminoso. Porque ele decidiu matar. Sim. A decisão foi dele. Sim. Né? Mas aí entra aquela questão que você falou, né? Assim, da importância da vítima também tá ter a consciência do risco. Exatamente. A gente observa, saber o que fazer numa situação como essas, né? Vítimas que não têm consciência do risco que ela está correndo. Ela desacredita na capacidade do agressor de cumprir as promessas. Ela acha que nunca vai acontecer isso com ela, né? E isso é algo que a gente tenta alertar. Tem o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, né? Foi implementado por lei, inclusive a aplicação dele na porta de entrada de acesso à rede de proteção pela vítima. Então, ou seja, a primeira instituição que atender a mulher em situação de violência doméstica já tem que aplicar esse formulário. Que a partir dele dá para a gente ter um cenário completo do risco que essa mulher está correndo. Né? Então, a partir dessas informações, inclusive que pode ser preenchido por ela ou por um profissional de psicologia, assistência social, né? Ele, logo após o preenchimento, é feito essa abordagem multidisciplinar e é feita essa fala com ela, para trazer a consciência do risco que ela está correndo. Né? Mas aí é questão também do processo da violência doméstica, porque o homem, ele, até chegar a essa fase da violência física e do feminicídio, propriamente dito, o homem vem trabalhando na cabeça dela a violência psicológica. Sim. Em que retira dela toda a força de reação, a compreensão que ela está em risco. E isso aí tudo acaba acontecendo, levando essa situação dele chegar, ficar perto e ela não fazer nada. É um crime que envolve muito sentimento, emoção, né? Você que, confia naquela pessoa. Por isso que a capacitação... Codependência. É fundamental. Por isso que a capacitação para todos os profissionais que atuam nessa temática, saúde, assistência social, segurança pública, educação, que a escola recebe muitas denúncias, a escola consegue descobrir muitos casos de violência doméstica a partir dos alunos. Todos esses profissionais precisam ser capacitados para entender o quanto a dinâmica da violência doméstica, entendeu? Todos esses fatores, porque para a gente poder fazer, então, o atendimento correto, que senão... E, Mirela, nós estamos chegando já ao final aí, né, Vinícius? Mais uma pergunta, só um chorinho aqui para o Luiz. Só para a gente prorrogação encerrar. Aqui, prorrogação. A gente sabe que, assim, o perfil do agressor a gente sabe do gênero, né? É homem. Né? O agressor é homem, do sexo masculino. Tem a João da Penha também, a Zé da Penha aí. Não. Para o homem tem a lei, o Código Penal. Sim. Porque a Lei Maria da Penha não trouxe nenhum crime novo, com exceção do descumprimento da medida protetiva de urgência. Os crimes que nós falamos sobre violência doméstica são todos os tipificados no Código Penal. Os corporais, né? Então, assim, se a mulher praticar um crime contra o homem recorre ao Código Penal da mesma forma. Entendeu? Com relação à autoria, uma regra, a vítima sempre é mulher, para ser acolhida pela Lei 11.340. Mas o agressor pode ser agressor ou agressora.
Tem casais homossexuais também. E aí trans, entra, né? exato, aí entra a situação de relação homoafetiva, mulher com mulher. Então, uma outra mulher pode agredir. São raros esses casos? Ocorre em menos proporção, bem menor. Outra situação, por isso que a gente fala, é âmbito familiar, que é a relação entre parentes. Tá? Então, aí pode ter uma filha que agride uma mãe, é uma violência doméstica. Entendeu? Sim. Aí na relação íntima de afeto, que aí entra as relações afetivas. Namorado, esposo, paquera, rolo, ficante. Namorido, entendeu? Qualquer relação íntima que tiver entre casais, aí independente se é mulher com mulher ou homem com mulher. Só homem com homem que a lei não protege, porque a vítima tem a regra, mulher, né? Tem que ser mulher. Sim. E a terceira, gente, eu juro que eu esqueci, meu Deus. Depois você lembra muita coisa, né? Mas enfim. São 3 circunstâncias que a lei ampara: a relação íntima de afeto, a relação familiar, de parentesco. Eu vou ler. Depois você lembra. Qual que é a pergunta? A gente deixa para um próximo podcast, pode ser? Pode. Gente, né? Será que eu vou... Mas olha, Mirela, a pergunta era justamente nesse sentido, assim, se vocês têm mapeado cor, credo, classe social, enfim, vocês têm isso já bem identificado, o perfil desse agressor? Essa aí é uma parte que a gente precisa melhorar, né? Nós temos um setor na Secretaria de Segurança Pública que trabalha esses dados estatísticos, e a gente tem bem alinhado a questão dos crimes, né? E o ano passado a gente começou o perfil das vítimas, tem um perfil genérico dos agressores, né? E a questão das vítimas indiretas do feminicídio, que são os órfãos, né? Que são alcançados, a gente fala indireto, mas que são alcançados diretamente, né? Pelos crimes de feminicídio. Perde a mãe e perde o pai. Sim. Ou o pai está preso ou o pai está fugido. Ou morreu também, né? Porque tem vários casos que ele se mata depois que comete o crime do feminicídio. Por causa desse Mirassol, né? Ele se matou. Precisamos concluir. Já estamos aqui com 62 minutos, né? 60 minutos lá em casa é uma hora, né? Aqui eu não sei. Né? Lá em casa, 60 minutos é uma hora, né? Então, aqui vamos interagir com o nosso público, né? Omniest CBA, que aplaudindo, obrigado. Muito bom, obrigado. Clarice, que é, né, amiga mútua minha aqui, do Luiz Hugo lá. Povo de Varja Grande, tá zangado com a Adalgisa de Barros lá, enfim, aquele rolo da Adalgisa lá, né, que é outra polêmica lá, mas então vamos tratar desse assunto oportunamente aqui também, a Clarice. Com certeza. Um abraço, né? A Jude também, lá de Varja Grande, está sempre conosco. Obrigado, Jude. E aqui o MZ, ou AMZ, né? Não dá para saber. Quando as crianças passam por essas situações em casa, a Isabel de Varja Grande, obrigado. Quando as crianças passam por essas situações em casa, precisam ter instruções na escola de como denunciar. Também precisam aprender a se respeitar desde pequenos para crescerem bons esposos e namorados. Interessante. É porque há uma cultura machista mesmo, né? O menino já vê o pai, né? Enfim, a gente tem que... É o que eu falei, né? Educação. A gente criar pensando no futuro para que a gente tenha uma sociedade em que homens e mulheres sejam respeitados, que não seja desvalorizado pela questão do sexo. Do gênero. Mirela, muito obrigado, né? Fico muito contente, né? Lembrei. Lembrou, por favor. Na verdade, eu pesquisei. O Google te ajudou um pouquinho. O Google me ajudou. Ajuda o Google. A unidade doméstica. A unidade doméstica, o que quer dizer? Não necessariamente apenas os familiares, né? As pessoas que coabitam na mesma... E aí, inclusive, os esporádicos, que aí entra a questão da empregada doméstica, né? Tá ali esporadicamente, se passar uma situação de violência, a Lei 11.340 pode... não, na verdade deve, né, e vai acolher essa mulher também. A relação de parentesco, que aí não precisa ser da mesma residência, pode ser, né, a neta que agrediu o vô que mora em outra casa, e as relações íntimas de afeto. São essas 3 circunstâncias que a Lei 11.340 ampara. Entendi. Então, obrigado, Mirela. Fico muito feliz que o nosso estado está muito bem representado, né? Está muito bem atendido, né, por vocês, gente da Patrulha Maria da Penha. E obrigado pela tua entrevista, pela tua conversa, que nem dá para chamar de entrevista, não podcast, é uma conversa. Obrigado a você. Nada, isso foi. Obrigado, Luiz Hugo, por mais... Imagina, né, eu que agradeço. Primeiro podcast aqui nosso de 2023, né, aqui pelo canal do YouTube, né, do Bom da Notícia, do Cast do Bom. E quinta-feira que vem, cá estaremos, né? Obrigado por mais uma semana. Se Deus quiser, Vinícius. Obrigado a você, obrigado a Mirela e obrigado a todos que nos acompanharam até aqui.
o podcast vai estar disponível aqui no YouTube, né, do Bom da Notícia, e também no Facebook, né, Vinícius? Então, Sim. quem de repente pegou aí do final, pode assistir do começo daqui a pouquinho. E lá também eu vou postar oportunamente lá no meu perfil do Instagram, né? Quem ainda não me segue, siga Vinícius de Carvalho. Lá é o jornalista Hugo Queiroz, né? Luiz Queiroz. Luiz Queiroz, né? Que é o do... Luiz E o Queiroz. da Mirella, qual que é? Emirella Martins, Emirella com 2 L. Mirella Martins também. Vamos seguir. Não paga nada, não paga imposto não. Seguir, então, né? É de graça. Vamos lá, né? Importante. Obrigado, amigos. Um abraço, boa noite e até a semana que vem.